Graça e paz, meus irmãos. Como é que tá? Tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um ensino maligno que foi criado por uma seita, que é a salvação pelas obras. Esse ensino é maligno porque nega a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu comecei a falar sobre esse assunto ontem, no devocional passado. Se os irmãos não assistiu, assistam, que esse devocional aqui hoje é continuação sobre aquele mesmo assunto. Então os falsos mestres, eles pregam que o homem é salvo pelas suas obras. Eles querem tirar a glória de Deus e dar aos homens. E por isso as suas pregações serão pregações centradas nos homens. Porque os homens são salvos pelo que eles fazem e não pelo que Cristo fez. E muitos desses falsos mestres, eles falam que o povo do Antigo Testamento foram salvos pelas suas obras. Mas as Escrituras é clara que todos foram salvos pela graça, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E as Escrituras não escondem que todos os homens são pecadores. As Escrituras, elas mostram o pecado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, Moisés, Davi. Ela não esconde os pecados de ninguém. Mas esses falsos mestres, eles, como prega que a salvação é pelas obras, eles não vão pregar sobre os pecados por esses homens cometidos, porque vão contra aquilo que eles ensinam. Então, como foram salvos o povo do Antigo Testamento? Eles foram salvos porque creram no Messias que viria. E nós somos salvos porque cremos na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Se nós formos para as Escrituras, nós vamos ver que Noé, em Gênesis capítulo 6, ele alcançou graça aos olhos de Deus. Quer dizer, ele recebeu o favor imerecido de Deus, foi salvo pela graça. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 15, no verso 6, aonde Abraão creu em Deus e a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Nós vamos ver em Romanos capítulo 4, Paulo repete o que foi escrito em Gênesis capítulo 15, no verso 6, que Abraão creu e a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Então, o que acontece, irmãos? Esses homens creram em Deus e a justiça de Deus foi creditada na sua conta. E essa justiça foi manifestada em Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário. Jesus Cristo vem e cumpre toda a lei. E todo o Antigo Testamento anuncia a chegada do Messias. Os profetas anunciam a chegada do Messias. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, aonde há a promessa que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo. A nação de Israel aguardava a chegada do Messias. Nós vamos ver Simeão e Ana, quando eles pegam o menino Jesus no colo e vê a promessa cumprida, eles falam: agora eu posso morrer em paz. Por quê? Eles viram a promessa ser feita e agora está vendo a promessa cumprida. Irmãos, nós vamos ver em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, que mesmo sem alcançar a promessa, mas eles creram e foram salvos por Deus, porque a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Então, irmãos, a salvação por obras é um ensinamento maligno. Maligno, por quê? Os filhos da fé, Paulo deixa claro em Romanos capítulo 4, no versículo 14, que os filhos da fé são aqueles que creram em Deus, aqueles que creram na promessa. Porque se fosse pela lei, pelo cumprimento de obras, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Por que ela suscita a ira? Porque ela exige a perfeição. A lei é perfeita e boa, mas nós somos pecadores. Então esses falsos mestres, irmãos, eles criam esses falsos ensinos. Eles põem o pecado de morte, o adultério, como sendo um pecado de morte. E põe na cabeça das pessoas que as pessoas são salvas pelo que elas fazem. Por quê? Porque se eles pôr na cabeça das pessoas que as pessoas são salvas pelas obras, eles têm como ter um controle sobre essas pessoas. Por quê? Eles vão criar normas, regras, usos, costumes, e vão denominar para que essas pessoas cumpram
aquilo que eles estão determinando. Então, cria-se um grupo de pessoas legalistas que adotam determinadas vestimentas. Pessoas que desconhecem o Santíssimo Evangelho de Jesus Cristo. Então, pregações vão ser centradas nos homens, que vão exaltar os homens, que vão diminuir a glória de Deus. Porque se a salvação é por obras, Cristo morreu em vão. Cristo morreu inútil. Paulo deixa claro que ninguém pode ser justificado mediante as obras da lei. Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, no verso 9. A salvação é pela graça. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que o homem não se glorie. Isaías 64, 6 fala que as obras do homem para sua salvação são como trapos de imundícia. Então, meus irmãos, esses homens surgem na história pregando um falso evangelho. Pessoas morreram acreditando nessa mentira, que seriam salvos pelas suas obras, que seriam salvos pelo que fazia, mas foram, irmãos, lançados no inferno por essa mentira pregada, por esse falso ensino pregado. E hoje nós estamos vendo esses mesmos falsos mestres pregando essa heresia, levando multidões para o inferno. Por quê? Porque as pessoas desconhecem as escrituras. Mas, como eu disse ontem, tem se levantado uma geração para pregar a verdade, para anunciar o Cristo crucificado, para pregar a mesma mensagem que os apóstolos pregaram, denunciando esse sistema enganoso, esse sistema religioso, que não tem compromisso com a verdade das escrituras, que pregam somente textos que não vai contra a sua instituição. As escrituras é clara em mostrar que o homem é justificado somente pela fé. Abacuque capítulo 2 fala que o justo, ele viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Deus, ele vive pela fé. E todos que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, estão debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, se vocês estão crendo nessa mentira, que a salvação é pelas obras, vocês estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus. No último dia, a ira de Deus será despejada sobre vocês. Vocês serão condenados, porque faz parte de um sistema religioso, enganoso, mentiroso, que está fundamentado na mentira e no engano. Todos os ensinos são mentirosos. Se você pegar as escrituras, você vai ver que todos os ensinos estão fundamentados na mentira. Esses homens passam uma aparência de piedade, de santidade, mas os seus ensinos são enganosos. O evangelho foi adulterado, foi diluído. E todos os seus ensinos, se você pegar as escrituras abertas, não versículos isolados como eles pegam e colocam lá. Não, se você pegar as escrituras, os textos dentro do seu contexto, você vai ver que o que esses homens anunciam é heresia. Heresia, a distorção da verdade. Nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, lê as escrituras. Não deixe ser enganado por esses homens. Esses homens não têm compromisso com a verdade. Salvação é obra exclusivamente de Deus, do começo ao fim. Ele é que chama, é Ele que nos sustenta. É obra exclusiva de Cristo. Nós somos justificados somente pela fé. A justiça de Deus é imputada em nós. É imputada em nós, porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. E Ele cumpriu. Então, por Ele ter cumprido a lei, a justiça dele é imputada na vida na pessoa que crê em Jesus Cristo. Então, arrependa, irmão, dos seus pecados. Arrependa, irmãos, dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Falsos mestres que irão ver esse vídeo, arrependa dos seus pecados. Peça perdão para o povo. E fale, confesse que vocês pregaram a mentira, a heresia, por desconhecer o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, compartilhe esses vídeos, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, pessoas simples, humildes, que muitas das vezes não têm leitura, não têm conhecimento das escrituras, e acredita no que esses falsos mestres pregam, porque eles muitas vezes falam bem,
né? E falam mensagens agradáveis que muitas vezes conforta, consola as pessoas, porque as pessoas estão passando por dificuldades, estão vivendo tempos difíceis na terra. Então eles vêm com palavras, né, agradáveis, palatáveis, mas palavras que não têm verdade, palavras que não têm, que são mensagens que alegram o coração humano, mas são contrárias à vontade de Deus. Esses homens, irmãos, eles vivem do orgulho, da soberba, e por isso eles não submetem à verdade de Jesus Cristo. Eles não se submetem ao Evangelho, às Escrituras Sagradas. Então por isso que eles vão pregar palavras que diz ser revelada, mas textos que comprometem a doutrina da sua instituição não vai ser pregado. Então, meus irmãos, compartilhe esses vídeos com as pessoas, para que elas possam acompanhar nas Escrituras que eu estou falando aqui. Pegar as Escrituras, abrir as Escrituras, vai para as cartas por Romanos, né? Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos inteiro, 1, 2, 3 e 4, até chegar ao 16, que vocês vão ver que essa seita cairá por terra, que essa salvação por obras, por eles ensinada, foi uma mentira, um ensino maligno, aonde eles querem tirar a glória de Deus, querem negar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e dar o mérito ao homem. As Escrituras é clara, o homem não tem mérito, o homem não tem do que se gloriar, a não ser na cruz de Cristo, no que ele fez na cruz do Calvário, porque se Jesus Cristo não vem à terra, todos nós estaríamos condenados, mas porque ele veio e cumpriu a lei, porque Deus executou a sua ira que cairia sobre nós, sobre ele, nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. Então, irmãos, creia no sacrifício de Cristo, desista das suas obras, desista de confiar em si mesmo, mas confie nos méritos de Jesus Cristo, para que você possa ser reconciliado com Deus. As pessoas estão sofrendo, estão passando por tanta dificuldade. Por quê? Porque eles não desfrutam dos benefícios da justificação pela fé. Eles não têm certeza que os seus pecados foi perdoado. Eles não têm certeza que os seus pecados foi lançado sobre Cristo na cruz do Calvário. E que eles são nova criatura, que eles foram regenerados quando eles creram em Jesus Cristo. A justiça de Cristo foi imputada a eles. Então por isso, eles estão sendo, estão sofrendo tanto neste mundo, e com culpa, dor na consciência. Por quê? Eles não descansam na obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles não têm certeza da sua salvação. Então por isso, irmãos, está o mundo como está. Pessoas que não desconhecem o Santíssimo Evangelho de Jesus Cristo. Porque se conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo, ele seria como os apóstolos, como o povo de Deus do passado, que ia para ser lançado nas arenas, cantando, para ser comido pelos leões, que ia para a cruz, como os mártires foram, glorificando a Deus, cantando, porque sabia que a glória futura é maior do que a glória presente. Mas como esses pessoas que se diz cristãos, crentes, mas que na verdade apenas adotaram a regras, a usos, costumes, estão fundamentados nisso, desconhece o Santíssimo Evangelho, desconhece a graça de Deus, né? Como diz Paulo, eu sou um vaso de barro, mas para que o Evangelho, para que essa joia que é o Evangelho, que está dentro de mim, brilhe, esse vaso de barro precisa ser quebrado. Então, irmãos, quando o homem é justificado pela fé, ele está capacitado a passar pelo sofrimento da vida, dando glória a Deus, porque ele sabe que o Evangelho de Jesus Cristo é uma joia que brilha dentro dele. Então, irmãos, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, porque se você realmente crê em Jesus Cristo, se você for justificado e os benefícios da justificação, se tiver certeza que você foi justificado, você vai ser como Paulo. Você vai ser como Paulo. Como Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? É a certeza da vida eterna. Mas os falsos mestres, esses falsos profetas que pregam a salvação por obras, eles tirou a certeza da salvação das pessoas. Eles roubam a certeza da salvação. Por quê? Porque são falsos mestres, são falsos profetas, mercenários que roubam
a certeza da salvação das pessoas. Tem os falsos mestres que roubam, né, o dinheiro do povo. Mas esses falsos mestres, eles roubam a certeza da salvação das pessoas. Então, irmãos, é gravíssimo o que esses falsos mestres pregam. Eles passam uma aparência de santidade, vestimenta bonita como os fariseus, né? Terno, gravatinha, as pessoas bem vestidas, né? Não tem barba, né? Porque foca no exterior, mas não submete à obra de Cristo na cruz do Calvário. Não submete às escrituras, não aceita o que está escrito. Quando você leva as escrituras até esses homens e começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, eles falam: não, o povo não gosta de Bíblia, o povo não quer Bíblia, o povo não quer Cristo. Essa é a verdade, irmãos. Mas, irmãos, arrependam-se enquanto há tempo. Se levante, se posicione, não fique em cima do muro. Pregue a verdade. Denuncie esse sistema religioso enganoso que rouba a certeza da salvação das pessoas. Irmãos, o tempo está passando. Pessoas estão sendo levadas ao inferno. E esse sistema é tão maligno, tão enganoso, que pessoas que têm pais, mães, que estão indo para o inferno, porque estão crendo nesse sistema religioso enganoso, eles não se posicionam, eles não se levantam, preferem ver a sua família inteira ser lançada no inferno com esses falsos ensinos, do que se posicionar e pregar a verdade de Jesus Cristo. Irmãos, arrependa dos seus pecados. São diversos falsos ensinos criados por esse sistema religioso que lançou pessoas no inferno como um pecado de morte. Irmãos, é tristemente ver que pessoas suicidaram, pessoas entraram em depressão. Por quê? Porque esses falsos mestres lançaram as pessoas no inferno. Lançaram essas pessoas no inferno. Então, meus irmãos, salvação por obras é um ensino maligno, enganoso, que quer, onde os homens querem tirar a glória de Deus, os méritos do que Cristo fez na cruz do Calvário e dar para os homens. Eles negam a centralidade do Evangelho, eles negam a obra da cruz, eles negam a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você faz parte desse sistema religioso que prega a salvação por obras, você está condenado. Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo antes que seja tarde. Ele está dando tempo para que você se arrependa, para que você se posicione. Mas a qualquer momento a sua vida pode terminar e você pode, como se diz, terminar os seus dias, sua eternidade no inferno. No inferno. Porque após a morte, o homem entra ou em um lugar de tormento, começa o tormento, ou pode começar a sua alegria com Cristo. E de qual lado você vai estar? Você vai estar como estava o rico, ou você vai estar como estava Lázaro, diante do seu Criador? Mas para você estar diante do seu Criador, você tem que crer na verdade. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que crer no que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, arrependa. Eu só posso falar para os irmãos: arrependa. As escrituras estão abertas. Cristo está sendo anunciado, mostrado o que Ele fez. Como Paulo falou: eu não quero saber de nada, eu quero pregar Cristo e este crucificado. Isso, a obra de Cristo na cruz do Calvário é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, fica aqui esse vídeo. Salvação por obras. Ensino maligno que tira a glória de Deus e dá a glória para os homens. Toda instituição que prega salvação por obras, as pregações são pregações centradas no homem. Por quê? O homem precisa fazer para ser salvo, porque a obra de Cristo não é suficiente. São seitas que têm falsos profetas em cima dos púlpitos, pregando e propagando a heresia. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos. Arrependa dos seus pecados. Até o próximo vídeo.